Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, bom dia! Está começando o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E nós abrimos o programa de hoje com a matéria que mostra o ato organizado pela CUT aqui de Alagoas, realizado no centro de Maceió ontem pela manhã contra o aumento da tarifa de ônibus. Confira! Programa Eu Quero Ver, direto da Praça Deodoro, onde acontece um grande ato público organizado pela Central Única dos Trabalhadores, com a participação de outras centrais também, de movimentos sindicais, de movimentos estudantis e da população de Maceió, indignada pelo aumento de passagens que aconteceu na calada da noite aqui na nossa cidade, né? Era R$ 2,10 a passagem, de repente na madrugada passou para R$ 2,30. E a população indignada está mostrando isso aqui em frente ao Tribunal de Justiça de Alagoas, na Praça Deodoro. Por isso, os trabalhadores reunidos aqui nessa praça, as entidades sindicais, os movimentos políticos também e centrais sindicais estão falando da sua indignação pelo que aconteceu. Olha, a manifestação de hoje ela tem vários motivos. Não só apenas o aumento da tarifa, pela uma decisão inconsequente e irresponsável adotada pelo TJ na pessoa do desembargador Dr. Washington Luiz, numa medida que vai de encontro, inclusive, as orientações e as decisões adotadas por o próprio TJ Alagoas, que diz que nesta decisão não caberia um mandato e não cabe um mandato de segurança com efeito liminar, e sim um agravo regimental para que a doutora Nelma Padilha, que já era parte desse processo no momento anterior, pudesse também relatar este processo. Portanto, a medida não caberia, é necessário uma justificativa técnica por parte do desembargador para a sociedade, uma explicação técnica da motivação que fez com que ele concedesse essa liminar. A outra questão é no tocante ao preço da tarifa, que não pesa para mim nem para você, Carlão, que nós temos outra forma de locomoção, mas pesa para aquele que ganha o salário mínimo na cidade de Maceió. O movimento estudantil repudia completamente esse aumento de passagem, ainda mais da maneira que foi concedido. O final de 2011 foi um ano marcado por várias mobilizações no final do ano, inclusive contra o aumento da passagem. Realizamos audiência pública na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, e aí fomos vitoriosos e não fomos pegos de surpresa numa sexta-feira à noite, uma decisão arbitrária de um tribunal que deveria promover a justiça e acaba prolatando decisões injustas para a população. O movimento estudantil está aqui hoje não só porque é contrário ao aumento da passagem. Por vários motivos que nós já conhecemos, não há necessidade de ocorrer aumento. Nós não queremos apenas diminuir o preço da passagem, nós queremos o passe livre estudantil. Nós dos bancários estamos nesse ato que achamos de grande importância, um ato em defesa dos trabalhadores alagoanos, o ato em defesa da população, principalmente a população mais carente, que foi surpreendida com esse aumento arbitrário concedido pelo desembargador do Tribunal de Justiça, um ato que não respeita a população carente, um ato que, nessa atitude que o desembargador teve, não foi respeitoso com os trabalhadores de Alagoas de modo geral. Nós, do movimento sindical, aqui junto com os estudantes, estamos protestando e tentamos reverter essa decisão, que é uma decisão monocrática, uma decisão tomada apenas por um desembargador, e que vamos, com toda a nossa força, reverter isso aí, porque nós temos uma indignidade, um reajuste desse jeito e dessa forma. E para vocês terem uma ideia, um reajuste com a atual tarifa, Alagoas passa a ser a terceira tarifa mais cara do Nordeste e o quilômetro rodado mais caro de todo o Brasil. Eu sou do sindicato do nível médio e elementar da saúde do estado de Alagoas. A nossa categoria é a categoria formada por trabalhadores do setor público da saúde do estado de Alagoas, onde o nosso salário, por conta de uma política de governo que não trouxe nenhuma valorização, é um salário achatado, um salário que está sem correção, né? Então, assim, somos prejudicados também. Da mesma forma que somos pais de família, temos filhos em escolas, faculdades, dependem do nosso salário para poder se locomover, e nós também, para poder sairmos de casa e irmos para o nosso setor de trabalho. Como nós não temos vale transporte garantido pelo governo do estado, tudo é custeado pelo nosso próprio bolso.
E o nosso salário, como eu disse, é um salário que está achatado há vários anos pelo governo do estado. É uma vergonha o que aconteceu após o carnaval. Na calada da noite, esse aumento abusivo das passagens aqui em Maceió, já que nós temos um dos piores transportes já em relação à qualidade, né? Os ônibus lotados, poucos ônibus, e 2,10 já era caro. Esse valor já era caro para a passagem aqui em Maceió. Imagine um reajuste de 2,10 para 2,30. Então é um abuso do desembargador Washington Luiz. Infelizmente ele não anda de transporte aqui para saber da realidade, porque se ele andasse nos ônibus coletivos daqui de Maceió, com certeza ele não daria esse reajuste. Ele anda nos carros de luxo, por isso, por não conhecer essa realidade, é que ele favoreceu os empresários, dando esse reajuste abusivo. A gente gostaria que também a Prefeitura Municipal de Maceió tivesse uma posição em relação a isso. Uma vez que o aumento foi na calada da noite, mas a Prefeitura precisa reagir a esse aumento. Sabendo que a população está indignada com esse aumento, a gente espera que o prefeito Cícero Almeida tome uma posição contra os empresários, uma vez que o desembargador Washington Luiz deu uma liminar dessa, uma vergonha. É por isso que a justiça está cada vez mais nesse país desmoralizada, porque um juiz diz uma coisa, outro diz outras, e fica nesse movimento que não acaba nunca, a justiça protegendo aqueles que têm mais condições, aqueles que têm mais dinheiro. E a gente espera que realmente a Câmara Municipal de Maceió esteja a favor do povo e não dos empresários. A gente acredita que para resolver o problema, esse problema de garantir o acesso do jovem à educação, é o passe livre estudantil. Por quê? Porque o passe livre estudantil é uma realidade que existe em dezenas de cidades do Brasil. E com o passe livre estudantil a passagem não aumenta, ao contrário, ela tende a baixar, já que quem vai pagar a passagem é as prefeituras e os governos, entendeu? Então, assim, o que os empresários estão falando, a Transpal declarou em nota, foi que com esse seu aumento, que a ideia deles era aumentar para 2,50, para dar uma de bonzinho eles botaram para 2,30, como se o povo fosse otário, né? Então, eles falam que se não houvesse esse aumento, haverá um colapso no sistema de transporte. Só que, na verdade, a gente acredita que quem está tendo um colapso são os trabalhadores e a juventude, que não tem mais condições de estar pagando tão caro numa passagem. A gente espera que daqui saia decisões que a gente possa barrar esse aumento da passagem de ônibus, que é uma das mais caras do país, né? A gente não pode admitir que um desembargador sozinho, o Washington Luiz, ele toma uma decisão para prejudicar quantos milhões milhares de estudantes que dependem, né, de pagar passagem de ônibus e de volta, que muitos pais de família, isso pesa no bolso, que ganham um salário mínimo, e a gente sabe que só quem ganha um salário mínimo, quanto pesa a passagem de ônibus para manter os filhos na escola, o trabalhador do comércio, o trabalhador da indústria que ganha abaixo do salário mínimo até o salário mínimo, para manter, né, passagem de ônibus às vezes 4 vezes por dia, isso pesa no bolso do trabalhador. Agora, para um procurador, para um desembargador que ganha acima de 20 mil, isso não representa nada. Agora, para ele tomar uma decisão dessa, ele deveria somar quanto isso custa, 4 passagens por dia, durante um mês, no bolso do trabalhador que ganha um salário mínimo. Então a CUT está aqui presente com movimentos sociais, com movimento estudantil, para tentar, né, entrar com ação para barrar esse aumento de passagem que a CUT acha um absurdo. Esse ato representa nada mais que o nosso cotidiano. Acho que todos os trabalhadores, todos os estudantes que enfrentam esse trânsito diário, a gente pega esses ônibus lotados, ônibus que realmente tem mulheres grávidas, tem os estudantes, tem os trabalhadores que vêm cansados do trabalho e tem que enfrentar ainda uma jornada de ônibus em pé, que passa 1 hora, e aí a gente está reivindicando contra isso, contra o aumento da passagem, uma passagem que em momento algum fala de uma melhoria do transporte público, de melhoria de mais ônibus, de ônibus com mais qualidade e com os horários certos, e realmente foi uma atitude muito arbitrária do desembargador, que a gente está contra esse aumento da passagem, contra essa posição arbitrária, porque a gente vive na democracia e tem que ser discutida com toda a população para se resolver alguma atitude dessa. A andar de ônibus em Maceió é terrível. Tem dia que o ônibus não passa direto porque não tem condições nem de fechar a porta de gente dentro do ônibus, fora a demora que é para passar o ônibus. E quando a pessoa entra nessa situação, nessas condições, a gente tem que pagar R$ 2,30 para ir de um lugar para outro. Fora que se você morar, por exemplo,
No Bebedouro você não consegue ir para vários outros bairros da cidade, tem que pegar 2 ônibus, às vezes até 3, pagando uma passagem caríssima, nessas condições que a gente está vendo aí, que o ônibus quebra todos os dias e só vivem lotados. E ainda abordando o tema, nós entrevistamos pessoas durante o ato para saber a opinião delas sobre o reajuste dessa tarifa no sistema de transporte urbano. Você confere agora no quadro Grita Geral. Direto da Praça Deodoro, Grita Geral. A meu lado, um estudante Dário, que vai nos falar o que ele acha desse aumento de passagem de 2,10 para 2,30. Foi bom para você que é estudante? Bom, para mim não foi. Eu acredito que também não foi bom para toda a população. A gente acredita que isso é um absurdo, porque hoje nós temos a passagem mais cara do país e em troca disso nós temos o serviço mais caótico do país também. A gente paga R$ 2,30 agora e passa 1 hora no ponto de ônibus, pega um ônibus superlotado, enfrenta um grande congestionamento e a gente acha um absurdo, porque a gente sabe muito bem que quem aprovou isso aí são aqueles que enfrentam um congestionamento dentro de seu carrinho, num ar-condicionado com sua cadeirinha confortável. A gente quer que eles não aumentem e que eles dêem pra gente um serviço público, um serviço de qualidade. Grita Geral, direto da Praça Deodoro, ao meu lado a estudante Juliette Santos. Ela vai falar, tá feliz com o aumento de passagem de ônibus? Claro que não. O serviço de utilidade pública, de qualquer natureza, tem por objetivo principal servir a população, a sociedade. E isso não está sendo feito. O que está sendo feito é inverter. Eles estão conseguindo renda. Isso é assim, o objetivo secundário deles. Eu estou triste com a população que não está defendendo. Tem muito pouca gente com a quantidade de pessoas que tem em Maceió. Só a gente que tá. Eu sou do IFAL, meus amigos também são do IFAL. Eu gostaria que vocês que estão vendo viessem para cá. Vai haver outro ato na sexta-feira. Compareçam. Vocês estão felizes com o aumento de passagem que está acontecendo em Maceió? 2,30 é satisfatório? Eu fiz uma enquete e todos disseram que não. Até ontem tinha 287 votos e todos disseram que não. Beleza, Grita Geral, a gente continua. Ao meu lado tem mais um estudante, como é teu nome? Jussiera Suevelin. E como é que você está achando desse aumento de 20? É 20 centavos, tá bom, não é muita coisa. É muita coisa para vocês? Muita coisa, a gente paga até metade, porque é estudante, mas os trabalhadores de qualquer forma pagam inteiro, entendeu? E é absurdo, é horrível, de verdade, 2,30, porque assim como o menino disse, a gente paga pouquinho, é 20 centavos, mas todos os dias para quem estuda, às vezes a gente tem que estudar, estagiar e trabalhar ao mesmo tempo, fazer cursinho e todo, tem que pegar 3 ônibus ou até 4 para ir para casa, por causa de estudo, estágio e trabalho. Então isso é absurda. Dr. Washington, você fez uma coisa horrível. Beleza, Grita Geral continua. Deixa eu ver aqui, tem um jovem aqui, mochileiro aqui. Como é teu nome? Miel. Tá feliz com o aumento de passagem? É um absurdo isso. O povo fica 2 horas no ponto de ônibus, esperando o ônibus, podendo ser assaltado, e depois está aí aumentando a passagem, sem nenhuma explicação para isso. Beleza, Grita Geral mostrando a indignação do jovem estudante aqui na cidade de Maceió. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito. Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada, e você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. E se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. O programa Eu Quero Ver desta quinta-feira termina por aqui. Lembrando que ele vai ao ar diariamente às 11h30 da manhã.
E você pode continuar nos seguindo pelo Twitter e revendo as nossas reportagens através do nosso blog, o euquerovercut.blogspot.com. Envie também a sua sugestão de pauta ou crítica para o nosso e-mail, o euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, um bom dia e até amanhã. A luta se fortalecer, a mudança acontecer. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval? A luta se fortalecer, a mudança acontecer. Como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval?